Olá, nesta live vamos falar sobre os traumas e a saúde mental. O que esses eventos que acontecem na nossa vida e ficam tão marcados podem trazer para a nossa saúde mental. E hoje a nossa convidada é a terapeuta Grace Rocha, especialista em trauma. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu chamar a Grace. Este assunto. Boa noite a quem vai chegando. Pessoal, olá, Grace. Tudo bem, Edna? Tudo ótimo, Acho que foi Grace? aí. Sim. Sou nova nas lives, né? A gente fica meio perdida. Ai, ai. Olá, Sara, lá de Portugal, aqui conosco. Lá já super tarde. Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos aguardar mais um momentinho. E quem já chegou por aqui, convida mais alguém. Eu Edna Ramos não convida. consigo ler os comentários, então aí Ah, tá. Bom, Grace. você. Então somos duas não muito Não, tecnológicas. Para mim tá aparecendo aqui os comentários. Se alguém fizer alguma pergunta em algum momento, eu dá um repasso alô para para nós. você, então. Ok? Combinado. Bom, Grace, desde já quero agradecer a sua disponibilidade. Sei que você tem aí uma super agenda e aí disponibilizou esse tempo para participar desse projeto, que é o Janeiro Branco Incrível, onde eu trouxe vários convidados que vêm falar de saúde mental em várias áreas, em várias faces da vida, porque essa é uma realidade. A saúde mental não tem a ver somente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e burnout. A saúde mental está em todos os campos da vida. E eu acredito que esse tema que nós vamos tratar hoje, dos traumas, é algo que tem impactado muito na nossa saúde mental nos dias de hoje, onde vemos tantas coisas e o que tudo isso impacta na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde. Pessoal, convida mais alguém para vir participar com a gente. E agora, Grace, eu vou pedir que você se apresente, fale um pouco das suas formações e da maneira como você trabalha. Primeiramente, quero te agradecer por esse convite maravilhoso. Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho muito lindo e o mundo precisa dessa luz, com diversos temas que você está trazendo para nós. Meu nome é Grace Rocha, a minha formação acadêmica é em terapia integrativa, sou pós-graduanda em morfologia e neurociência, sou consteladora e hoje a minha especialização maior também é em trauma e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre tudo que afeta na nossa vida que vem da infância. Que ao invés de vivermos, nós sobrevivermos, né? Para que isso traga uma melhora para o nosso futuro. Eu sempre digo que muitas pessoas vivem com um trauma o resto da vida. Mas se nós sabemos identificar o que aconteceu com a nossa infância, para que possamos levar para a nossa vida adulta, nós teremos uma vida muito melhor. Porque quando nós somos crianças, nós vivemos o mundo com os olhos dos nossos pais. Eles que colocam a roupa que eles acham que é bonita para nós, a comida que eles gostam. E lá nós temos, na infância, nós temos diversos traumas, como abuso físico, emocional, muitas vezes sexual, né? Bullying dentro da escola, negligência, que eu digo sempre que a negligência é o que nós achamos que é a falta do cuidado na alimentação e no carinho, separação de cuidados, fica um pouco com a avó, fica um pouco com a mãe,
Então a gente cresce com uma ideia de vida que às vezes nem é real. Então hoje, por isso que nós, terapeutas, direto vocês veem aí no feed, a gente está lá autocuidado, automaternar-se, né? Igual a professora Karina fala, para a gente ser mãe e pai de si mesmo, para que possamos dar para nós numa vida adulta o que nós não recebemos na infância. E isso faz com que o nosso cérebro pare de receber gatilhos. Que tudo aquilo que nós tivemos na infância, nós podemos transformar numa fase adulta totalmente diferente. Então eu separei alguns temas aqui, porque se for para falar de trauma, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Que nós temos durante o nosso dia a dia e na nossa infância. E que é um principal, né? É o abandono e a rejeição. Que a gente está levando isso para o resto de nossa vida. Então eu digo que vamos dizer assim, já estamos curadas, né, de 20 anos de terapia, mas você vai morrer fazendo terapia, a cura nunca vai chegar. É a consciência. Ô, Grace, só te interrompendo um minuto. Pessoal, eu vou desativar aqui os comentários para vocês verem melhor o rosto da Grace, que eu vejo que aqui os comentários ficam todos no rosto dela, então eu vou desativar e ao final eu ativo novamente. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, depois eu vou ativar novamente para vocês colocarem. Combinado. Tá? Não tô vendo comentário. Se acontecer alguma coisa aí, você me avisa, né? Então, um dos principais abusos que a gente tem na infância, abuso emocional. Se você não lavar a louça, você não vai sair no final de semana. Não vou te dar a sua bolsa porque você não merece. Aí a gente cresce como adulto e diz assim, eu vou comprar porque eu mereço. Merece o quê? A gente está simplesmente reagindo a um trauma que a gente tem na infância. E entramos na lei do merecimento, que essa lei nem existe. O tempo todo nós achamos que merecemos algo, mas é nosso por direito de vida, de existência. Não é um merecimento que você tinha na infância, que a sua mãe te trouxe para a sua vida adulta e que você quer levar para o resto dela. Então, nós não merecemos, nós temos o direito de vida como ser humano. Eu posso comprar isso porque eu trabalho, porque eu sou adulta, não é porque eu mereço. E isso é um dos traumas maiores que eu atendo hoje na clínica, que chega aqui pessoas que comem porque merecem. Vou comer um doce porque eu mereço. Então isso é um trauma que a maioria das vezes, não vamos generalizar, é um trauma que vem da nossa infância. O abuso emocional que a gente tem dos amigos, da escola, a exposição à violência. O que é exposição à violência? São conflitos que a gente vê dentro de casa com os nossos pais. Briga, falta de diálogo. Então, uma criança que cresceu num conflito de briga entre pais, como que essa criança adulta vai viver num relacionamento? Que o nosso cérebro, ele age como ele acha que é real, né? Como a professora Karina fala muito, o cérebro só reconhece aquilo que ele conhece. Então, como que você vai ter um lar saudável, sendo que você veio de um lar de briga? Então, isso também é um trauma, e é um trauma muito grave para nós numa vida adulta. Porque nós vamos brigar para refletir o que a gente tinha na infância e nós vamos depositar todo aquele trauma em cima do nosso parceiro. Aí ele tem que se virar com o sentimento que nós temos, com a raiva que nós temos, com a falta de pai que nós temos, e ele também tem sentimento. Aí ocasiona numa separação. Porque nós, no gatilho emocional, nós não queremos entender, nós queremos ser entendidas. E isso também nos leva a mais uma frustração, que nós reagimos à volta da rejeição da infância.
Exposição à violência, já falei. Separação de cuidados. Muitos casos que nós temos também da separação de cuidados é quando os pais trabalham demais. Eles trabalham demais na nossa infância. Então a gente fica com a avó, fica com a vizinha e fica com a babá. A avó tem uma percepção de mundo diferente. A vizinha também. E a babá também. E afinal, o que vai ser correto para nós? Qual é o mundo que uma criança com diversos tipos de cuidadores vai entender que é real? Então, na avó pode comer, na mãe não. Na babá não pode, na vizinha pode. Então, todos esses traumas que a gente vem da infância dá um impacto muito grande na nossa vida adulta. Mas, Grace, pelo amor de Deus, então lascou tudo, ferrou, vamos ter vida a mais, que os traumas tá dominando a minha vida. O que é isso? Consciência. E eu amo a constelação, e eu acho que a constelação, tanto anímica quanto a tradicional, nos trazem a consciência. A gente leva um tema e faça com que esse tema traz para nós o que está acontecendo por trás de tudo isso. E entender que o que aconteceu na sua infância já foi. E nessa vida não existe recomeço. Nós temos continuidade. Então é a mesma coisa se nós estivermos numa avenida, você parou no pare, aconteceu algo com você. O que você vai fazer? Você vai quebrar o asfalto todo e reconstruir de novo? Não. Você simplesmente vai continuar, mas você vai continuar com aquela bagagem daquele pare. Algumas coisas vai ser necessário você soltar, para que você possa ter uma leveza de vida melhor. Então, entender o que aconteceu na sua infância, para que a sua vida adulta seja mais leve, isso é muito lindo. E é puro autoconhecimento. Nós vivemos, eu vivo falando, a Edna vive falando, todas as terapeutas que você vê aí, pessoal, autoconhecimento. Por que do autoconhecimento? Porque na nossa infância nós vimos o mundo com os olhos de outras pessoas. Então, o autoconhecimento é fazer com que nós olhamos o mundo com os nossos olhos. Entender o que você gosta, o que é bom para você. Ah, eu não gosto de Jogeló porque a minha mãe não gostava. Sua mãe não gostava, mas e você gosta do quê? Então é entender o que é bom para você nessa vida, o agora, o presente. Porque se você ficar vivendo com um trauma que nós já passamos, nós nunca conseguimos prosperar e mudar e experienciar coisas diferentes. Quando nós crescemos com muito trauma que a gente tem na infância, nos torna um gatilho. Como, por exemplo, estava numa praia com a sua mãe e ela foi assaltada. Você cresce com esse medo de que alguém possa vir roubar algo de você. Então, você está na rua, tem duas pessoas que pode se considerar uma ameaça. Seus olhos vão dar informação para o cérebro vai levar um sentimento que vai te dar uma reação. Isso é o gatilho. Às vezes a pessoa nem vai fazer nada com você, mas aquele trauma que veio da infância, que você presenciou um assalto, está gerando uma ansiedade no futuro. Então é entender que aquele trauma foi na infância e que hoje, com aquele aprendizado, você pode ter uma consciência diferente para dar uma transformação nesse trauma, dar uma consciência. E um dos traumas que nós temos muito grande é o bullying nas escolas, né? Porque o que é ideal? É ser magro? Ter o cabelo liso? Será que realmente existe o ideal para nossa vida? Ou será que o ideal é simplesmente ser você? O ideal é ter alguém que você considere como exemplo. Que esse exemplo é você mesmo. Dar
as boas-vindas a essa pessoa. Essa pessoa que é puro autoconhecimento, que a gente traz na terapia, com o terapeuta, entendendo o que você sente, o que você quer, o seu comportamento, o que você está postergando na vida, porque tudo isso vem da infância. Peraí, Edna, que tá dando um aviso aqui que a live vai cair. Tá dando para você aí? Não? Bom, então sumiu. E eu quero conversar um pouquinho com vocês aí, quem tá online. O que que vocês têm mais dúvidas sobre trauma que vem da sua infância? Se hoje você pudesse resolver isso, o que seria? Bom, galera, se vocês quiserem colocar, eu já ativei aqui os comentários. Quiserem fazer alguma pergunta, Apareceu agora para mim. eu reativei aqui. Para que a gente. Lembrando que a Grace está trazendo questões importantíssimas e que influenciam sim na nossa vida. Mas é óbvio, aqui numa live ela está trazendo temas mais leves, mais amenos. Mas em consultório lidamos com situações extremamente pesadas e hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas sofrerem. Existe uma definição de trauma, né? Que trauma é algo que acontece de forma inesperada, impactante e, na maioria das vezes, quando você está em solidão, você se sente sozinho, abandonado, e isso é registrado a nível corporal, a nível celular. Né? Eu estudando a teoria do apego esses dias e juntamente com traumas, essa teoria fala que até os 18 meses uma criança consolida a maneira como ela vai se relacionar no restante da vida. Então, gente, essas falas, essa live, não é para dizer pais são péssimos e responsáveis por todo tipo de trauma e terapia que as pessoas têm. Não é isso, gente. Aqui é bom colocar um parênteses que as pessoas dão aquilo que elas têm De melhor. de melhor. Então, muitas vezes, gente, um pai, ele apanhou, ele foi abusado emocionalmente, fisicamente, verbalmente, e é o que ele consegue entregar para o seu filho, que sucessivamente entregará ao filho dele, até que essa corrente seja quebrada e alguém vá lá e fale, olha, talvez eu precise ressignificar essa dor que eu tive na minha vida. E é aí que entra a saúde mental, na ressignificação. Porque não há esquecimento. Ninguém esquece os traumas. Mas existe o ressignificar que faz. Eu lembro daquilo, eu sei que aconteceu, mas aquilo já não comanda a minha vida. Eu já não sou mais obrigada a perpetuar aquela dor, aquele ato, não é? Bom, agora vieram aqui muitos comentários. Grace, você está conseguindo Consigo ver? ver. Já vamos ler. É muito legal, vou trazer muito legal o que você falou, Edna. Por quê? Nós não precisamos viver o que já passou. Nós precisamos ter consciência e ressignificação. E entender que aquilo já se foi. Porque muitas vezes nós atendemos pessoas que estão paradas naquele trauma. Elas tracionaram lá e simplesmente cresceram. Então, é ter a consciência para trazer a ressignificação para que você possa ter uma vida mais leve. Eu não consigo ler os comentários, Edna, só consigo metade. Tá. A Márcia
Márcia Costa colocou aqui uma pergunta. Então, como aliviar esses traumas para que os gatilhos não atrapalhem tanto na nossa vida, nas nossas relações? Vamos dar um exemplo sobre gatilho. Vamos supor que na sua infância você teve uns pais que brigavam muito, e aí quando o seu esposo fala com uma altura de voz maior para você, gatilha o seu cérebro e você fica extremamente emocionada com isso e reage. Como sair desse gatilho? Entender que aquela briga não são dos seus pais. Que a partir daquele momento, quem conduz aquela situação é você mesmo. Tem outra? Sim, tem aqui uma pessoa, Barbosa. Ele diz que, bom, não sei se é ele ou ela, trauma emocional é uma marca invisível que molda sentimentos e comportamentos até ser acolhido e ressignificado. E aqui veio a palavra que talvez nós duas não tínhamos lembrado de dizer ainda. Esse é o primeiro de todos os inúmeros passos. Acolher. Olha, Exatamente. aconteceu algo. E aí, às vezes, você fala para as pessoas, isso é assim mesmo, que bobagem, você toca para frente. E aquilo fica ali, não é visto, não é olhado. E aí, quando você encontra uma pessoa que olha para aquilo, acolhe, ok, isso causou uma dor. Se uma pessoa olhar para mim e dizer que eu sou feia, para mim, Edna Ramos, muito provavelmente isso não vai me impactar. Sim. Agora, para uma outra pessoa, isso já é extremamente traumatizante, já é o fim, ela já vai correr, fazer algum procedimento estético e ela vai ficar se sentindo mal e ela já não vai querer sair de casa porque alguém disse que ela era feia. Então, cada Exatamente. pessoa reage de uma maneira diferente, ainda que seja o mesmo fato. Cada pessoa tem a sua forma. Então, Exato. isso precisa ser acolhido. E uma coisa muito legal, Edna, que eu sempre digo, nós viemos do mesmo lugar, porém somos todos diferentes. Não existe trauma igual, não existe dor igual. Pode ser a mesma situação, mas são dores diferentes. Então, o que que nós podemos fazer? E foi muito lindo aí, o Ricardo falou, é acolher, acolher e libertar. Tira, acolhi, entendi, ok, mas eu não preciso viver mais com isso. E tá tudo bem. Agora eu posso seguir em frente. E eu tirei uma cartinha para nós, né, antes de começar, e saiu a carta da liberação e a carta do acolher, que fez muito sentido, que eu ia deixar para o final, né? Mas ele antecipou aí e fez muito sentido do acolher e libertar. Porque às vezes nós ficamos parados num trauma por pura honra a nossos pais e nossas mães. Porque alguém diz que a gente tem que honrá-los. Mas alguém sabe me responder o que é honrar pai e mãe? Vamos ver se alguém responde para nós. São duas palavrinhas. O que é honrar pai e mãe para você? Bom, Lembrando que aqui não tem julgamento, não existe nada certo e nem errado. jamais. Enquanto a galera vai escrevendo aí, eu vou ler aqui algo que a Karina colocou do Manual da Alma, uma terapeuta também, maravilhosa astróloga. Ela disse que esses dias na praia, ela viu o desespero de uma família que perdeu uma criança. E na hora que ela viu a cena, ela ficou ofegante.
Porque quando ela era pequena, ela também se perdeu da mãe. E aí ela precisou respirar fundo e se autorregular. Então, olha aí, uma Isso pessoa é um gatilho. extremamente isso, um gatilho ativa, porque isso é memória. E lembrando que a memória ela não fica só no cérebro, tá? Ela vai pro corpo, transformadas em doenças. Ela se trans... Algumas memórias nossas e traumas transformam em doenças muito sérias. Eu só consegui ver da Mirella underline Casoli. Ela disse que é respeitar as escolhas do pai, as escolhas deles, né? É isso. Mas honrar pai, mãe, é só você ser feliz. Não precisa de mais nada. Por quê? Se você for mãe, qual que é a única coisa que você quer para os seus filhos? Que eles sejam felizes. Não fique vivendo aquilo. Meu pai se separou da minha mãe, a minha mãe foi mãe e pai. Não foi, ela foi mãe. Seu pai fez uma escolha de seguir a vida dele, a sua mãe fez uma escolha de criar você da forma dela, do jeito dela. E a partir do momento que você cresce, que você é adulto, dali pra frente é com você. Você vai culpar seu pai o resto da vida que ele não foi legal, que ele não foi acolhedor, que ele te abandonou? Não, você tem 50% desse homem dentro de você. Então é como se você rejeitasse 50% de você, da sua parte. Porque é 50% da mãe e 50% do pai, para que temos 100%. Porque não tem filho só com mãe. A gente precisa do homem para que a gente possa criar uma criança. Precisamos do homem para viver? Não. Precisamos do homem para sobreviver? Não. Dependemos? Não. São parceiros, companheiros. Não temos dependência. Eu preciso depender disso para algo. Parabéns, Mirella. Foi muito linda a sua resposta. Tem mais alguma outra aí, Edna? Bom, a Márcia Costa, do Portal das Deusas, também uma das nossas convidadas incríveis, que Seja estará muito aqui bem-vindo. depois de amanhã. Ela perguntou se existe alguma técnica que podemos utilizar para aliviar um gatilho que abriu a memória de um trauma. Bom, eu vou deixar a Grace responder e depois eu também tenho algo a dizer sobre isso. O que que abriu esse gatilho para essa memória? Então, se esse trauma ainda te machuca, será que não tem uma partezinha sua ainda à espera de algo a ser resolvido? Como que nós podemos fazer para diminuir esse gatilho? Terapia. Não tem outra solução. Terapia. Porque você vai conhecer as coisas que abrem esse gatilho em você. Acolha esse trauma. Vamos supor, eu sofri abuso na infância, né? Então, como que foi para mim superar esse abuso? Porque a gente vai, é um outro assunto que não vamos esticar aí até amanhã, mas os traumas que a gente tem na infância, o nosso cérebro atrai pessoas que vão fazer a mesma coisa. Eu sofri um trauma na infância sexual. Aí vem um outro abuso de uma outra forma. Ou as pessoas, porque ele quer fazer com que eu olhe para esse abuso e acolha, porque o nosso cérebro ele fala com a gente o tempo todo. Então, como que eu posso fazer para entender que esse abuso foi como foi? É uma coisa que eu falo muito para os alunos de constelação, a gente nunca pode ficar de frente com o abusador, né? Porque isso retraumatiza muito. Mas a gente tem que olhar para o que aconteceu. No meu caso, sofri abuso, eu olhei para aquilo que aconteceu e eu acolhi o meu sentimento. E a partir de agora, eu posso entender e fazer com que eu não seja mais abusada. Eu não permiti, porque eu era só uma criança, então eu não tinha essa noção que eu tenho hoje adulta.
Então, eu entender, acolher esse sentimento da criança e a partir deste momento isso não vai acontecer mais, porque eu sou adulto e posso me posicionar. Então, meu amor, é terapia para você entender quais são esses gatilhos que está te dando para que eles deixem de existirem. Sim, porque o mais importante diante do trauma ou de algum evento que nos leva para a dor, o mais importante é o que se sentiu. E na maioria das vezes, quem chega até o consultório tem dificuldade de expressão e tem dificuldade até mesmo de nomear sentimentos. Porque mediante um abuso, cada pessoa vai ter um sentimento diferente, tá? Eu já fiz atendimentos, tanto com jovens que foram abusados e adultos, homens e mulheres. Cada dor é diferente. Esse trauma é registrado de uma maneira completamente diferente por cada um. E algo que é muito importante é, através das técnicas usadas em terapia, hipnose, BMT, constelação, dar voz a esse sentimento, não ficar lá, voltar a pessoa no dia, no local, colocar a pessoa para reviver isso. Pelo amor de Deus, isso é completamente inútil, completamente retraumatizante. O que é preciso é acolher a dor de hoje e trabalhar sobre ela para que se transforme em algo novo, diferente. Então, as pessoas não conseguem falar o que sentem no primeiro momento. Então, trazer o sentimento é o mais importante. Nesse caso que a Márcia colocou, eu até acho curioso dizer algo que a gente poderia intuitivamente dizer assim, como a Karina colocou lá em cima, que ela respirou profundamente. Para alguns tipos de pessoas, isso pode levar a pessoa mais ainda para dentro da emoção, o respirar profundamente. Porque quando você respira profundamente, você vai mais para dentro do sentimento e da emoção. Então, se ela ainda não estiver trabalhada, pode ser ainda mais doloroso. Então, aqui eu vou acrescentar algo, né, milagroso, que eu ensino para todos os meus clientes, e eu acho que eu vou fazer uma live só disso. Gente, a Márcia com certeza já conhece, e as terapeutas que estão aqui, mas para quem não conhece, gente, esse movimento simples aqui, ó, num momento de gatilho, você vê que você entrou num gatilho, numa dor, isso aqui se chama PTO, é do BMT, Cinesiologia Aplicada, professor Nenias Tavares. E aí sim, se você pode fazer as respirações, porque ainda que você mergulhe profundamente, você tem aqui uma válvula de escape, de alívio para a quantidade de coisas e emoções, lembranças que vão vir ao seu cérebro e, logicamente, para o seu corpo. Porque, às vezes, mediante uma memória de trauma, a um gatilho, tem pessoas que paralisam, tem pessoas que ficam extremamente agressivas, principalmente as que sofrem de estresse pós-traumático, né, o TEPT. Então, ela pode ouvir um objeto cair no chão e ter um impulso de empurrar uma pessoa, porque ativa a luta da pessoa, né? Então, o primeiro passo é buscar um profissional. Se você sente que existe uma situação que ficou de trauma na sua vida, para primeiro você conseguir dar voz a isso e, quem sabe, levar para um movimento do corpo. Porque o trauma está muito ligado a um movimento que você não conseguiu fazer, né, Grace?
Então, Exatamente. aquele momento você não podia fazer nada. E aí você tem um movimento que o seu corpo deseja insistentemente fazer. Em fazer, exatamente. E o professor Neemias, ele criou, né, o ponto de teste hospital, porque cientificamente são os pontos da amígdala, que a amígdala é a que detecta a ameaça no nosso cérebro. O hipocampo é o que processa e organiza a memória. E o nosso córtex, que é o que regula o comportamento e as emoções. Quando nós somos crianças, a gente aprende isso quando somos crianças. A gente está sentadinho lá, briga com um amiguinho, o que que a gente faz? Depois de 2 minutos, levanta como se nada tivesse acontecido. Quando a gente ressignifica aquele trauma. Então a gente fica quietinho, com a mãozinha lá, com a cabecinha baixa, levanta como se nada tivesse acontecido. E isso pode-se dizer assim um recurso, porque o córtex regula o comportamento e as emoções do nosso cérebro, trazendo mais leveza, porque ali naquele momento não é a hora desse gatilho vir à tona, né? E o que é a cura da nossa vida, vamos dizer? É diminuir o gatilho que a gente tem. Quanto menos gatilhos nós tivermos na vida, melhor vai ser a nossa vida adulta. Porque os nossos gatilhos é como se fosse uma arma de fogo. E as nossas sensações que vêm desse gatilho é como se fosse uma munição. Então você gatilhou lá o cérebro, tanto que no armamento, aí o Ricardo sabe, chama gatilho, né? A hora que você vai disparar. Disparou o gatilho, dispara a arma. E é assim na nossa vida. Então, quando nós disparamos sentimentos que nem nós conseguimos lidar com isso, é muito ruim até para o outro. Porque a gente fala da boca para fora, mas o outro ouve do coração para dentro. Então, é saber o que nós estamos oferecendo a outra pessoa. Não é só o autoconhecimento para nós. É para entender e melhorar a nossa convivência de vida com os outros. Porque parar com que nós reagimos o tempo todo e agimos. Temos consciência daquilo que a gente está fazendo. Não deixar que aqueles 5 segundos tome conta da situação. E isso acontece muito, o tempo todo. Então a gente tem que entender quais são esses gatilhos para que não aconteça mais. Alguma dúvida? Alguém tem? Sim, Quer falar alguma coisa, Edna? aqui, deixa eu ver, tem mais um comentário aqui do TMS Pimentel. Acho que está colocando em relação ao que você estava falando sobre pais anteriormente, como honrá-los. E aí o comentário diz: mesmo sendo vivos e eu não querendo contato físico com eles, a minha saúde física está a ficar fragilizada. Como faço para os perdoar e seguir em frente? Bom, Nossa, só o comentário dele já respondeu a pergunta. É que eu não consigo ver. Lê pausado, Edna. Ah. mesmo sendo vivos e eu não querendo contato físico com eles, Não quer contato físico. que Ok, não é necessário. Isso não é ok. definitivamente. A minha saúde física está a ficar Não fragilizada. quer contato físico e o físico está fragilizado. Isso. Como faço para os perdoar e seguir em frente? Você quer responder, Grace? Vamos responder nós duas, né? Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho daí. Tá. Ó, vou te dar de presente esse vaso, certo? E eu quero que você modifique ele, mas modifique ele sem usar instrumento nenhum, só com as mãos. Então, se você pegar ele, apertar, apertar, apertar e quebrar, ele vai machucar você. Você vai sangrar e não vai reconstruir o vaso novamente. Não depende, não sei o que aconteceu com seus pais, mas olhe para os seus pais como eles realmente são, sem querer mudá-lo, sem querer modificá-los.
Porque às vezes o pai que você deseja não é o pai que você tem. Eles vão te dar aquilo que eles receberam. Às vezes até um pouquinho mais. Que os pais podem fazer diferente com a gente do que os pais deles fizeram com eles. E entenda que sem os seus pais não haveria vida. Você precisa ter contato físico com eles? Não. Mas você precisa ter contato físico com você e entender que o que eles fizeram foi o melhor para você. Eles criaram você até os seus 18 anos, você cresceu e a partir daquele momento é com você. Então olhe para eles apenas como pessoas comuns. A sua mãe é uma mulher comum. Seu pai é um homem comum. Ela não é uma mulher incrível, uma super heroína, porque a gente cria muito essas coisas, né? Minha mãe é diferente das outras mulheres. Não. Eles são os pais comuns. A partir do momento que você olhar para ele como pessoas comuns, muita coisa na sua vida vai mudar. Pode acrescentar, Edna. Bom, eu estou lendo aqui se tinha mais algum comentário, mas não tem. Voltando a essa questão, já volto no que a Grace perguntou sobre honrar pai e mãe. Isso em nenhum momento significa estar perto, se essa relação de alguma forma te causa mal. Recomendo fortemente que busque por um bom terapeuta que vai aí acolher seus sentimentos e te guiar na sua caminhada, porque cada pessoa vai precisar de um movimento. Dentro do seu caso, podem haver infinitas formas. Talvez você não tenha ainda conseguido alcançar a função dos pais na sua vida, né? Eles foram e eles são e sempre serão os veículos que te deram a vida. Talvez eu senti assim muito fortemente que talvez a sua questão esteja aí pela sua segunda frase que diz: a minha saúde está muito fragilizada. Então talvez seja em receber, como a Grace disse, vou te dar um presente. O presente que os pais te deram foi a vida. Foi a vida, exatamente. Sem aquele pai e aquela mãe, não seria você. E eu não estou querendo dizer que só te dizendo essas palavras vai acontecer uma cura na sua vida, porque precisam ser feitos muitos movimentos. Mas olha para isso, talvez, em primeira instância. E qual foi a função que seus pais tiveram realmente com você? E aí, talvez, receber essa vida com alegria e gratidão vai te reestabelecer as forças. E daí depois você pode escolher se fica ou não perto. E talvez já nem exista mais essa palavra aí no meio da frase, perdão. Porque seus pais sempre serão maiores. Você não precisa estar junto, vou falar novamente. Mas é preciso se compreender essas funções dentro da nossa vida. Isso é fundamental. E uma coisa, acredite quem quiser, você escolheu nascer deles. Quantas mulheres seu pai não teve relação e você falou, não, vou ficar guardadinha aqui porque eu quero nascer no útero da minha mãe. Então já começamos por aí. Olhe como a Edna disse, com honra. E o que é honrar mãe e pai? Não é contato físico. Não é você ir lá e dizer, meu primeiro milhão eu vou dar uma casa para minha mãe. Não é você ir numa loja e comprar o mesmo shampoo que você usa porque o shampoo é bom, você ir lá e dar um shampoo para sua mãe e para o seu pai também. Honrar mãe e pai é ser feliz. É fazer algo bom com o que eles deram a você, que foi a vida. Não precisa fazer mais nada.
E olha para eles, porque como a Edna disse, eles são maiores. Às vezes nós achamos, né, que nós somos maiores que eles, mas não são. Eles são maiores, eles vieram primeiro, nós viemos depois. Então traz um posicionamento da sua vida de filho. Olha para eles de baixo, não de cima. Isso vai te ajudar bastante. Os traumas que eu trouxe para vocês hoje foi super leve, porque lembra do gatilho, né? A gente tá conversando aí, a pessoa dispara um gatilho lá, fala: Meu Deus, tô ruim, tô de cama. Vi uma live lá da Edna e da Grace, não sei o que foi que aconteceu depois daquela live. Eu fiquei ruim. Mas para que a gente possa entender que nós podemos trazer transformações na nossa vida, independente do trauma que for, tem solução. Tem solução se você tiver coragem de olhar para esse sentimento. Porque nós precisamos ter coragem para olhar para um trauma que passou na nossa vida e que nos doeu muito. Às vezes a gente vai para a indiferença, diz eu nem me importo com aquilo. Mas nosso inconsciente tem todas as informações. E o tempo todo ele fica levando para nossa consciência, para que possamos trazer a consciência e a ressignificação, para que possamos ter uma vida adulta bem mais leve. E hoje eu queria fazer um exercício com vocês anímico, mas não vai ser para trauma, vai ser para o que a gente precisa neste momento. Parar de viver aquilo que já passou, porque foi como foi, já passou, já foi. É daqui para frente. Eu digo que a infância é um terreno onde a gente vai pisar o resto da vida. Lá você vai construir o que você quiser. Você vai plantar o que você quiser. E é lá que você também vai colher. Então, independente do que foi, se você se separou, se seus pais foram filha da puta, se a sua vida. Sem culpar, vamos assumir as responsabilidades. Vocês já viram muito aquele caso da. Ah, fulana de tal me xingou. Mas xingou por quê? O que você fez? Então, é assumir as nossas responsabilidades em algumas situações. Para que nós possamos entender que a gente também tem responsabilidade por algumas coisas. Sem generalizar, tá? Então, eu quero que vocês respirem profundo. Antes disso, quer falar alguma coisa, Edna? Não, Grace, fica à vontade, pode conduzir o exercício. Muito obrigada. Então, eu quero que vocês respirem profundo. Nada mais te interessa, exceto você mesmo. E eu quero que você pegue um objeto da sua casa, seja lá qual for. Se quiserem escrever no comentário que escolheram também, se quiser compartilhar com a gente, pode compartilhar. Quando todo mundo pegar, dá um ok aí pra gente dar continuidade no exercício. Vamos dar mais um tempinho aí. A live fica gravada, Edna? Ou não consigo ver os comentários aí se você. Não, o pessoal não colocou, não. Acredito que eles Não? estão todos concentrados. Então, ok. Vamos dar continuidade. Eu quero que você pegue esse objeto, coloque na sua frente. Olhe para ele. Sem pressa.
Se você pudesse dar um sentimento a esse objeto, qual seria? E o que esse objeto representa para você? O que esse objeto hoje mudaria na sua vida? Se você pudesse usar esse objeto como um objeto de defesa, ele iria te ajudar? Você quer ficar com esse objeto perto de você? Quem não quiser, pode deixar ele de lado. Eu quero que você olhe para esse objeto e diga em voz alta. Muitas vezes eu tive que ter coragem para agir quando foi preciso, parar quando foi necessário, dar voz ao meu próprio coração, seguir um caminho de aceitar e confiar em mim mesmo. Pode ser que eu consiga me abrir para uma luz e voar com minhas próprias asas. Deixar ir, deixar partir tudo aquilo que eu não preciso mais. Desapegar e abençoar tudo que já foi e o que não cabe mais, como dores, amores, mágoas e vitórias, e entregar ao universo e me abrir para o novo. A partir de hoje, eu deixo a minha vida acontecer. Respira profundo. Veja como seu corpo se sente. Se foi bom para você falar isso. Se não foi. Qual é a sensação que você está tendo agora? Simplesmente olhar, agradecer e continuar. E se você quiser compartilhar com a gente o que você sentiu, e se não quiser também, tá tudo bem. Obrigada, Grace. Foi uma delícia fazer exercício. Eu fiz, você viu, né? Eu vi. Eu fiz. Também fiz aqui. E me surpreendi com a consciência que eu tive. É sempre surpreendente. Exatamente. Não importa quantas vezes a gente passa os exercícios, sempre traz algo novo. Eu sou extremamente apaixonada pela frase que você trouxe, é da Lia Luft, né? A infância é um chão,
por onde caminhamos por toda a vida. Exatamente. E tudo o que a gente traz dessa infância, dessa juventude, em algum momento precisa ser devidamente acolhido. E isso traz saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional, para que ao nos relacionarmos, a gente não perpetue essa dor, não dê dor para o outro. E isso é Exato. uma quebra de corrente. Então, olhar para traumas, gente, trauma é trauma. O que é trauma para uma pessoa, para outra talvez seja algo muito bobo. Mas nós não podemos olhar assim. A gente precisa respeitar a individualidade e as interpretações de cada um. Uhum. E é muito legal o que você acabou de falar, é sobre as correntes. O que são correntes? O trauma, ele gera décadas. Eu gosto muito de alguns tipos de traumas familiares, de dar o exemplo do corvo. O corvo, se você jogar uma pedrinha nele, ele vai memorizar o seu rosto. E ele vai passar a sua imagem de gerações em gerações. Já foi comprovada que até a 17ª geração, então o corvo ele lembra da imagem e ele ataca você. Então vamos supor que você jogou uma pedrinha no corvo, ele tem os filhinhos dele, né? Os filhos dele vão atacar você por aquela memória que o pai passou. Então quebrar essa corrente é deixar aquilo naquele ponto. Acabou aqui em mim, para que os meus filhos não vivam o que eu já vivi, que seja de forma diferente, para que possamos dar uma nova linhagem daqui para frente. Daqui para trás já passou. A partir de agora é com a gente. A partir de agora a sua vida pertence a você. Se você tiver sucesso, se você tiver coisas boas, parabéns, a responsabilidade é sua. Mas se você ficar parado naquele trauma e não querer que nada aconteça além disso, a responsabilidade também é sua. Então, assumir o que você quer e o que você não quer fazer. Só que toda consequência, tanto boa quanto ruim, ela também é sua. Acho que Hari.bene diz que o objeto escolhido aleatoriamente fez muito sentido com as palavras ditas. Ficamos muito felizes. Sim, foi muito bom o exercício. As pessoas sempre buscam por uma transformação, não é, Grace? Diante dos seus traumas ou diante das suas dores. E a gente está aqui, é lógico, a gente trouxe algumas coisas para que você se oriente. Não tem como tratar um Exato. trauma aqui na live, gente. Nós somos responsáveis. Exato. Por isso não trouxemos assuntos mais profundos e nem fizemos um exercício relacionado a traumas, para não disparar nenhuma dor em ninguém. Então, a transformação, olha a palavra, na própria palavra diz transformar a ação. Transformação, transformar a ação. Então, tudo responsabilidade. E a responsabilidade, ela dá medo, mas ao mesmo tempo dá poder. Porque se um dia alguém ou alguma situação pode te causar um trauma, uma dor, um ferimento profundo, seja no seu corpo ou seja na sua alma, agora você tem o poder de transformar isso e dizer não, não. E aí não passar isso para outra pessoa. Porque às vezes, gente, pessoas feridas ferem, existe uma estatística, não é uma justificativa, já vou dizer antes,
não é uma justificativa, mas isso já é comprovado estatisticamente. A grande maioria esmagadora de abusadores foram abusados. Pessoas violentas foram violentadas. Isso é real. Não adianta só olhar para o bandido ai, que morra, eu quero pena de morte, não sei o quê, e falar, não, isso aí não vai resolver, não vai quebrar a corrente. Exatamente. Então, existe um vídeo, depois eu recomendo no meu Instagram, porque agora eu não vou conseguir falar, porque o nome é em inglês. Mas a tradução é Entre Dentro do Círculo. Depois eu vou dar um jeito de compartilhar com vocês. Assistam e vocês vão entender muito sobre essa corrente que é formada através de traumas. E os elos dessa corrente é dor. Exato. E o que eu vou dizer agora, eu não quero que justifique a ação de ninguém. Mas lembre-se do que eu disse no início da live: o nosso cérebro vai fazer na vida adulta o que ele acha que é real quando ele viu na infância. Então, se ele foi violentado, ele vai trazer a violência para uma vida adulta. Lembrando que isso não justifique a ação de uma pessoa. Ele pode fazer diferente, desde que ele tenha essa consciência. Eu ia falar algo, mas é muito pesado. Vamos deixar para o outro, que vai que, né? Ai, gente, aqui já Porque aparece. trauma é algo muito complicado. Trauma, ele aciona traumas, gatilha trauma e reage como um trauma, né? Então, para isso, nós precisamos ter muito autoconsciência, saber E nós como estamos estamos aqui reagindo. para te dizer: traumas podem ser ressignificados. Você Exatamente. diante de um profissional, tem pessoas têm vergonha, tem medo. Você diante de um bom profissional, você não será julgado, você será acolhido. Os profissionais que eu convidei para participar desse projeto de Janeiro Branco, todos eles eu recomendo, porque são os meus colegas de estudo e de conversa e eu os conheço. Então, eu recomendo a todos. Trabalhamos com muitas técnicas e vemos as pessoas como pessoas únicas. Exatamente. E a dor, ela precisa ser acolhida. Não importa qual e nem de quem. E o trauma não precisa definir quem você é. A única coisa que define quem você é o seu autoconhecimento. Sabendo que a gente entra na numerologia, sabemos quem nós somos, o que, que a gente veio fazer nesse mundo, né? Porque a gente tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, que é um outro assunto que a gente aborda de uma outra forma. Então é saber o que, que você veio fazer no mundo, qual que é a sua essência de vida, o que, que você pode fazer para levar luz ao outro, porque cada luz é única, né? E cada um tem sua função aqui na Terra. Ninguém veio só para existir. Cada um tem que levar uma luzinha para cada ser. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada. E a gente trouxe um trauma super leve para que vocês tenham consciência e procure ajuda, porque daqui para frente nós vamos ter uma rempa de problemas. A gente passou por um turbilhão de Covid, né? Tivemos muitas depressões e infelizmente a gente tem dor e a gente está ficando doente, as pessoas estão doentes com os próprios sentimentos. Então procurem ajuda para que esse sentimento você dê as boas-vindas a ele e permita com que ele saia. Não existe certo e nem errado dentro de uma sala, dentro de uma sessão de terapia. Todos nós que estamos aqui para auxiliar você com muito amor e carinho, para que você possa. Não ajudamos ninguém, né? Eu não te ajudo a nada. Eu posso vamos por um auxílio, uma sugestão, né? Mas não te ajuda. A única pessoa que se ajuda é você mesma.
Se você quiser, né? Faça constelação, faça BMT. Gente, Isso BMT é incrível. A mesmo. Edna. Olha, gente, a terapia da Grace está em dia. Ela está fazendo terapia porque ela diz que ela não ajuda ninguém, gente. E eu sei a importância que tem isso sair da boca de Grace Rocha. É, porque chega, né, Edna? Tá doido? Nossa, chega de ajudar. Não ajuda ninguém. Ajuda a mim. E Mas, nós, mas traz ferramentas fantásticas, né? Para quem exatamente. deseja transformar a ação. Exatamente, falou tudo. Grace, eu te agradeço Eu que agradeço novamente. você. Foi um prazer. Ter aceitado participar desse projeto. Agradeço a todos que estão aqui. E você que está assistindo essa gravação, envie essa live para outras pessoas, para que essa informação chegue a maior número de pessoas possível. Esse é um projeto social que tem o intuito, o propósito de trazer novas formas de conhecimento sobre esse tema, que é simplesmente gigantesco, que é saúde mental. Então, gente, tem janeiro branco, depois tem setembro amarelo, mas nós temos uma vida inteira para olhar e se cuidar e buscar o melhor. Nós não precisamos viver na dor. Existem maneiras, existem formas de se viver melhor. Exatamente. Obrigada, Eu que Grace. agradeço. Um beijo a todos e parabéns por essa luz maravilhosa que você está levando a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso vem muito dos colegas que eu tive enquanto eu aprendia. E enquanto eu aprendo. Exato, a gente vai morrer aprendendo, né? Grande abraço a todos. Um abraço.